Direto do canal Chupa Essa Manga! Uhul! A partir de agora nós vamos começar a revisão do 7º ano Colégio Juvenal de Carvalho. Beleza? 7º ano, meu filho. 7º ano Colégio Juvenal de Carvalho. Beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos aqui recapitular aqui qual é o nosso conteúdo programático. É para você não vacilar no Chupar Manga Verde. Lembra das minhas explicações na sala de aula e aquela falazinha, aquela dica que eu disse? Guarda a primeira prova parcial, aquela de 8 questões, tá certo? Então, que foi o capítulo 1, o Império Bizantino. Jean, vai cair na prova? Deixa eu pensar aqui. É lógico que vai cair, meu filho. Então, lembra? São 8 questões, eu disse que eu vou tirar 2 iguais e eu posso mudar a ordem das opções se eu escolher uma questão de marcar. Não vai decorar não, senão tu vai chupar a manga verde. Aí tu me avisa que é pra levar logo o sal, tá bom? Levar logo o salzinho, tá bom? Então, presta atenção. São 2 de lá. Só estuda essa prova depois que você fixar bem o capítulo 2. Por quê, Jean? Porque me explica aí. Porque o capítulo 2 é um capítulo inédito. Inédito da prova. Tá certo? Então, totaliza no final das contas 10 questões, mais a questão desafio. E eu não posso esquecer que além do capítulo 2, que é o capítulo inédito, nós temos também no projeto Filme História. Qual é o filme? Fala! Cruzada. Ah! Já tava me esquecendo, antes de mais nada, você vai ouvir som de moto, som de carro, de topic, chorando, cachorro latindo, satanás, mas você vai prestar atenção aqui em mim, beleza? Peraí, para as mães e os pais não se assustar, tá bom? Ó, papai, mamãe, o satanás, ele passa, tá certo? Ele não fica não, beleza? Tranquilo? Então pronto, agora eu posso começar a revisão, tá certo? Então vamos lá. Bem, gente, o nosso assunto é a Idade Média. E um assunto chave é o feudalismo. Gente, a gente estudou na sala de aula aquele modo de produção, tá certo? Que se referiu àquele período imenso da Idade Média e que aconteceu no continente europeu. Ó, peraí, Idade Média, feudalismo, continente europeu. Olha só aqui, a trincazinha aqui importante. Feudalismo, Idade Média, é na Europa, só pode. É claro que só pode, tá certo? Então, e aí se deriva do feudo, daquela palavrinha chamada feudo, tá certo? Que designava na Idade Média, aquela palavrinha feudo designava o que mesmo? O que é que significava a palavrinha feudo? Explica pra mim o que é que significava a palavrinha feudo. Benefício, terra, tá certo? Então era uma terra. E aí, antes de mais nada, eu coloquei lá na lousa que, na verdade, o feudalismo é uma fusão de costumes romanos, que é justamente o colonato, aí tem também o precário, e a junção de costumes germânicos, que é justamente os povos que invadiram o Império Romano, que é justamente o benefício. E qual é o outro? Comitatus. É um nome esquisito, né? Mas é comitatus, não tem outro nome não. C-O-M-U-T-A-T-U-S. Comitatus, tá certo? Agora, vamos caracterizar aqui o feudalismo, porque na matéria a gente caracterizou, tá certo? E dentro das características, gente, a gente vai fazendo uma divisão assim, bem fácil, bem básica, que é justamente o quê? A questão econômica, a questão política, a questão social. E economicamente a gente aprendeu que ela se dá a partir do latifúndio, que é a grande propriedade de terra. O latifúndio, palavrinha que você aprende também na geografia. Então, latifúndio é o feudo. Quem é o dono do feudo? É um senhor, o senhor do feudo. Como é que ele é conhecido? Senhor feudal. Oh, meu Deus do céu, que negócio difícil. Eu tô até com vergonha. Não, pera, vamos embora. Não, gente, não, brincadeira, viu? Voltei, tá certo? Então, de onde é que vinha a economia de subsistência? Do feudo. Agora, tem uma galerinha que trabalha nesse feudo. Quem trabalha no feudo são os servos. E eles trabalham num regime chamado de servidão. Que essa galerinha toda era presa à terra. Então, e essa galerinha que era presa à terra passou a ser chamada de servo, porque eles nem tinham os instrumentos de trabalho, nem tinha terra. Quem tinha? O dono da terra, que é o senhor feudal. E ele é um nobre. Opa, ele é um nobre. Ele é o dono da terra. Então, o senhor feudal,
que era o dono do benefício, ou da terra, ou do latifúndio, ou do feudo, tudo é a mesma coisa. A palavra clássica é feudo, daí o nome feudalismo, esse modo de produção, beleza? Mas aí quem trabalhava era o servo. Ai, agora ficou fácil, Jean. Agora ficou fácil pra gente fazer, sabe o quê? A gente fazer aquela pirâmidezinha social. Olha, ficou fácil demais. Ficou fácil demais. Meu Deus do céu. Se errar, eu vou rebolar uma manga. Uma manga tão madura que vai criar uma noda que não tem jeito. Mas pode lavar a farda, não vai dar mais jeito, não. Ó, a pirâmide social da Idade Média. Não tem como errar, não. A gente divide os grupos sociais em uma determinada e respectiva ordem. Daí o nome ser chamado sociedade de ordens. Ou sociedade estratificada. Não tem um extrato de tomate que bota lá na macarronada. Extratos. O extrato que o papai tira lá do banco. Oh, beleza, entrou o salário. Tá certo? O extrato. Extratos. Tá certo? Em partes. Tá certo? Hierarquizada. Dividida, pirâmide social na Idade Média. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ó, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado era aquela galerinha que era responsável pela oração, pela salvação das almas. Quem é? Quem é essa galera que é responsável por isso? Orar pela salvação das almas. É o clero. Clero. C-L-E-R-O. Clero. São os sacerdotes, os responsáveis pela religião. Que religião? Católica. Ok? Eles fazem parte do primeiro estado. E a gente aprendeu na sala de aula que eles são nobres. O segundo estado, já que está um pouquinho abaixo. A própria nobreza. Aquela galera que administrava o feudo e cuidava também, porque é dela onde surge os cavaleiros. Era o exército da época. Cavaleiros, não é cavalheiros, não. É cavaleiros, tá certo? Escreve errado pra tu ver, tá certo? Eu vou botar o errado é com manga. Eu vou mandar desenvolver uma tinta à base de manga, entendeu? Então vamos lá. Então quem administrava o feudo e as atividades militares era a nobreza, fazem parte do segundo estado. E o terceiro estado, que é a base, aquela galera que eu falei anteriormente, era aquela galera que trabalhava justamente para sustentar o primeiro e o segundo estado. Chupa essa manga. São os servos. Lascou. São servos. Entendido? Tranquilo? Então vamos lá. Agora tem outras coisas importantes também que a gente tem que destacar também sobre esse assunto. Esse assunto é bom demais. Apesar dele ser longo, ele é bom demais. Mas agora eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer uma divisão com você clássica sobre a questão da igreja. Porque a questão da igreja ela é muito importante. Você aprendeu comigo que quando houveram as invasões bárbaras, o que sobreviveu, a instituição que sobreviveu foi justamente quem? O clero, a igreja católica. Porque ela conseguiu converter os reis bárbaros. E eles passaram a ser grandes defensores da igreja católica. Tudo bem? Mas aí o clero, aquele lá do topozinho lá da pirâmide social, o topo do primeiro estado, a gente faz uma divisão. Se você puder anotar aí no seu caderninho, você faz a pirâmidezinha, aquela que eu fiz lá na lousa, divide em 3 partes, clero, nobreza e servos, primeiro, segundo e terceiro. Aí lá no primeiro, onde tem a palavrinha clero dentro, você pode puxar assim 2 setinhas, tá certo? Aí tem assim, ó, a primeira parte chama-se clero regular. Esse clero regular, R no final, regular. O clero regular, gente, ele era constituído, tá certo, de religiosos que optavam por recolher-se nos mosteiros, tá certo? Ele era o regular, o clero regular. Então é aquela galera que vivia recolhida nos mosteiros, nas abadias, tá certo? Nos conventos, tá certo? E eles eram obrigados a seguir uma série de regras, tá certo? Da ordem religiosa que eles faziam parte. Pera aí, Jean. Da ordem religiosa que eles faziam parte, só um momento, pera aí, meu celular tá avisando um negocinho aqui. Ordem religiosa que eles faziam parte, gente,
É porque existiam várias ordens religiosas que foram fundadas. Uma delas, franciscanos. Outra delas, beneditinos. Franciscanos é muito conhecido, né? São Francisco, fundador. Dominicanos. Então tem vários, gente, tem vários, tá certo? E aí o que é que acontece? A outra ordem é a ordem secular. Da ordem secular, ela era formada por homens da igreja que esses caras, eles viviam em contato permanente com os leigos, como eu, como você, os leigos, tá certo? E eles tinham uma função espiritual de instruir as pessoas. E eles estavam aonde, Jean? Quais eram os locais que a gente poderia encontrar essa galera? Eram os párocos, tá certo? Desculpa, as igrejas tradicionais, como nós conhecemos. Mas quem são eles dentro da igreja? Eles são quem? Os párocos, que é os padres, tá certo? Os bispos, os cardeais, e até chegar na estatura máxima na igreja católica, que são os papas. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, como por exemplo, tem uma ordem famosíssima, que é a ordem de são os famosos beneditinos, que é formado por São Bento, como eu falei, franciscanos, São Francisco, dominicanos, São Domingos, entendeu? Então, são as ordens religiosas. Não tem erro, não tem erro, não tem erro, tá entendendo? Não tem erro. Não tem como você errar, não. Não tem como você errar de jeito nenhum, tá certo? Outra coisa importante, gente, que a gente tem que destacar são as obrigações que os servos tinham que cumprir lá no feudo. Meu amigo, era coisa que nem prestava. Mas vamos classificar aqui algumas importantes, tá certo? A gente até anotou. Uma delas chama-se corvéia. Olha o nome. Corvéia. Então a corvéia, tá certo? Era uma obrigação que o servo tinha de trabalhar gratuitamente. Coitado, olha só. Ele tinha que trabalhar gratuitamente. Gratuitamente por alguns dias, uma parte lá do feudo chamado de manso senhorial. Esse manso senhorial era território exclusivo do senhor feudal. Manso senhorial. Manso, Jean, o que diabo é manso? Essa palavra manso aí é terra. Terra do senhor. Se é manso senhorial, só pode ser a terra de quem? Só pode ser a terra do senhor. Tá certo? Então você não pode errar. Tá certo? A tal do manso senhorial, a parte da terra de uso exclusivo do senhor feudal. Tem outro manso, já tem o manso servil, a parte da terra que era dedicado ao servo e às suas necessidades. Essa é do servo, não está dizendo manso servil, manso servil. E tem outro manso, já, o manso comunal. Ó, é manso senhorial, manso servil e o manso comunal. Manso é terra, eu já sei que é aquela parte da terra. Comunal é porque é comum. Ela pode ser utilizada pelo servo e também até pelo próprio senhor feudal, tá certo? É uma terra que poderia ser utilizada não somente pelo servo, mas também para os interesses também do senhor feudal. Então nós temos o manso senhorial, nós temos o manso servil, nós temos o manso comunal. E aí, voltando para os nossos impostos, as nossas taxas que os servos tinham que pagar ao senhor feudal, tá certo? Nessas áreas do feudo. Então, nós falamos sobre a corvéia, que tinha que trabalhar gratuitamente por alguns dias no manso senhorial. Nós temos também uma chamada de talha. Talha, T-A-L-H-A, talha. A talha tinha que entregar, meu Deus, uma parte da produção, tá certo? Obtida em sua parcela da terra ao senhor feudal. Lembra que eu falei, o senhor ele destinava uma parte da terra para o servo trabalhar, mas aquilo que ele produzia na terra, que eu sei que a fonte de riqueza vem da terra, então uma parte eu tinha que entregar, e essa parte era bem grande, viu? Deixa eu só te dizer que era bem grande. A parte menor ficava para o servo que trabalhou, que lidou com a terra, que colheu, que plantou, que colheu, que criou os animais e tem que devolver mais da metade para o senhor feudal, que é o dono da terra. O nome desse imposto é talha. Mas tem um outro também chamado de mão morta. Meu Deus, olha esse imposto. Mão morta. Mão vem de mão de obra, gente. Mão morta. A mão morta é o seguinte.
é uma taxa que a família tinha que pagar se o chefe da família morresse, o pai, e aí o filho mais velho, o servo, filho mais velho, tinha que continuar a lidar com a terra. Ele tinha que pagar uma taxa. Ele não ia ficar lá mesmo. Ele tinha que pagar uma taxa. Mão morta. Tem um outro também que é o dízimo, que era 1/10 da produção tinha que ser entregue à igreja. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos caminhar para o nosso final. Mas tem uma parte aqui na matéria que é interessantíssima, que a gente anotou também, gente, que é justamente sobre a cultura medieval. A cultura medieval aqui é um negócio espetacular. Tá certo? Na cultura medieval tem uma coisa aqui espetacular. Eu não posso esquecer uma coisa aqui massa na matéria aqui. Massa, é massa, é massa. A cultura medieval, gente, ela é teocêntrica. Teo, Deus. Cêntrica, ou centro, Deus como centro das atenções. Então, significa dizer que tudo era produzido para uma cultura religiosa. E aí, falando de arquitetura, essa é a parte importante que eu quero cobrar de você. Falando de arquitetura, nós temos a arquitetura, ela é formada por dois estilos. Tem o românico, românico. O românico, ele é um estilo mais austero, tá certo? Ele tem pouca luminosidade. Se tem pouca luminosidade, ele tem poucas janelas. Então, se tem poucas janelas, pouca presença de luz. A luz natural, que é a luz do sol, tá certo? E o que mais? Paredes lisas e pouca decoração. Já o gótico, já sei, os góticos, é aquela galera toda de preto. Nem pensar, viu? Não tem nada a ver com isso. Então, o estilo gótico, arquitetonicamente falando, sobre a arquitetura das igrejas, já disse arquitetura, que arquitetonicamente, meu Deus. Você entendeu, certo? Ela já é bem diferente, ela é o oposto. Como é que ela é, Jean? Olha, deixa eu ler aqui, ela é ogival, ela tem forma de ogivas. Sim, ó, ogivas, tá certo? Devido e torres pontiagudas, aquelas torrezinhas como fosse assim, parece assim pontinha de lápis. Torres pontiagudas. E outra coisa também, elas têm grandes vitrais decorados. Você lembra da Catedral da Sé, a nossa catedral? Ela tem um círculozão imenso de vários vidrinhos coloridos. O nome daquilo é rosácea. Então há uma entrada de luz muito grande. Então a luminosidade é espetacular por conta daqueles círculos, aquelas rosáceas que é uma janela circular. Mas tem as outras janelas que elas são assim, ó. Olha aqui, acompanha minha mão, ó. Aí cheio de passagens bíblicas, a coisa mais linda, meu irmão. Então, arquitetura gótica. Então, muitos vitrais decorados, muita luminosidade, muitas pinturas, muitas esculturas. Então, ela é a coisa mais linda, ela é o oposto. Enquanto a românica é austera, fechada, parece, na verdade, uma prisão, nas góticas, não, elas são mais leves, mais suaves, quando você entra, por conta da própria luminosidade natural, por conta da presença de muitas janelas e muitos vitrais. Beleza? Agora deixa eu explicar uma coisa importante. Nas famílias nobres, era o costume, que era uma herança patriarcal, ter muitos filhos. E o primeiro filho herdava quase tudo. Mas tinha uma coisa importante, que os demais homens, principalmente os homens, tá certo? Eles ingressavam na famosa cavalaria. Aí tem uma coisa importante, porque na sociedade feudal, gente, existia um vínculo, uma ligação, tá certo? Humana, característica, que tinha o subordinado, tá certo? E o chefe mais próximo. E aí, desse subordinado ao chefe mais próximo, subordinado e o chefe mais próximo, tá certo? Dessa união, tá certo? Surge um laço que a gente chama, um laço de fidelidade bem importante na Idade Média, que a gente chama que é uma relação também, que a gente fala, que é de suzerania e vassalagem. Suzerano e vassalo, suzerania e vassalagem. Já, bem simples, para mim não errar, pelo amor de Deus. O suzerano, ele é um nobre maior. O vassalo é um nobre menor. Aí esse vassalo, que é um nobre menor, ele luta para proteger a vida do suzerano, que é um nobre maior. Em troca, esse suzerano, ele doa presentes, doa terras. A terra era a maior fonte de riqueza da Idade Média.
Pouco a pouco eu ficava cheio de feudos e poderia ter meus próprios vassalos, e eu me tornaria um próximo suzerano e fazer o mesmo laço de fidelidade, laço de suzerania e vassalagem. Por isso que a galera ingressava na cavalaria, os nobres ingressavam na cavalaria. Você entendeu? Entendeu? Laço de suzerania e também de vassalagem. Não pode esquecer do filme, a historinha lá do Bailey, né? Aquela história muito massa, né? A gente assistiu, aquela grande produção cinematográfica, né? Que tinha como tema a retomada da cidade de Jerusalém, que era pelos muçulmanos, né? Retomar dos muçulmanos a cidade de Jerusalém. Isso é retomar, quem que está retomando? Os católicos, só pode ser, né? Em 1187, no filme aparece 1184, esse erro cronológico ele pode ser refletir a sua prova, né, de matemática, entendeu? E aí o filme é muito massa. Eu quero que você relembre a que a gente assistiu e que a gente parou, a gente explicou aquela historinha lá do Bailey, né? Que teve a sua esposa que morreu, que tinha cometido suicídio, ela estava grávida, cometeu suicídio, ele era um ferreiro e tal, aquela onda toda, o pai dele aparece, e eles vão junto para Jerusalém, o pai dele morre, porque levou uma flechada, mas ele herdou tudo, ó. Lembra que ele herdou todas as propriedades do pai dele lá em Jerusalém, laço de suzerania e vassalagem. Massa? Tranquilo? Então, gente, e aí, no filme, trata de 3 religiões importantes. 3 religiões importantes. Você tem que se ligar. E essas 3 religiões importantes, elas tinham 3 símbolos arquitetônicos. Anota, pelo amor de Deus. Tinha 3 religiões. Judaísmo, cristianismo, que foram os que provocaram as cruzadas, para retomar a terra dos muçulmanos, que professa a religião chamada islamismo. O nome da religião não é muçulmanismo, não existe esse nome não. É islamismo, é a religião dos muçulmanos, porque quando eu me converto ao islamismo, eu passo a ser chamado de muçulmano. Me converto ao cristianismo, sou chamado de cristão. Me converto ao judaísmo, sou chamado de judaizante. Então, as 3 religiões, elas têm obras arquitetônicas lá em Jerusalém, lá onde tem aquele filme lá massa. Então, um ponto importante arquitetônico, um local sagrado dos judeus que professam o judaísmo, o povo judeu, religião, judaísmo, um local sagrado, Muro das Lamentações. Como é o nome da religião? Judaísmo. Aí tem meu Deus, como é o nome? Me lembra, pelo amor de Deus. A mesquita de Omar, que é uma espécie de a igreja dos muçulmanos, do Islã, de quem professa o islamismo. Mesquita, tá certo? É a mesquita de Omar. Mas tem a dos cristãos, que é a Basílica do Santo Sepulcro, onde Jesus foi sepultado. Beleza? Esse é do cristianismo. Massa? No mais, eu vou me despedindo aqui de vocês e chupa essa manga! Uhul! Acreditar num sonho é viver e educar. A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro, crescendo e ensinando.